seja do ponto de vista geográfico, de que regiões do país esses trabalhadores vêm. Em muitos aspectos, são trabalhadores migrantes que vêm num número significativo do Nordeste, do interior de Minas, e alguns do interior de São Paulo, que vão ser o caldo de cultura, que será um caldo de cultura de tudo que acontece posteriormente, a partir dos anos 70, no Brasil e particularmente no ABC. Essa é uma questão significativa, essa preocupação do Leôncio, de um lado, entender esse trabalhador, que aspirações tem, que valores tem, quer dizer, quais são as atitudes dele diante do trabalho fabril, quer dizer, porque eram justamente as questões que eram propostas naquele momento do campo da sociologia do trabalho, no campo em geral da sociologia, alguns temas que foram levantados aqui na parte anterior, na mesa anterior. Diz o Leôncio, no âmbito mais restrito, quer dizer, busca analisar os novos setores sociais que surgiram como expressão da industrialização, procurando perceber suas orientações políticas, os valores e expectativas que balizam sua conduta, o modo como busca expressar suas reivindicações ante a sociedade global, os poderes instituídos, o tipo de relacionamentos que estabeleceram entre si, etc. Então, é toda uma discussão que procura dar conta, digamos, para usar a expressão lembrada anteriormente aqui, quer dizer, dar concretude a essa classe trabalhadora, de certa maneira. Quer dizer, não a classe trabalhadora que a gente conhecia, que a gente lia nos textos, muitas vezes, mas a classe trabalhadora ao vivo e a cores, quisermos dizer, quer dizer, de carne e osso. Essa que é a questão bastante importante que o Leôncio está preocupado. Quer dizer, a preocupação do autor com análise concreta, com o estudo de novos setores que começavam a despontar como extremamente significativos, tanto no âmbito social quanto político, processo que já vem de antes, evidentemente, mas que tenderá a desempenhar um papel cada vez mais significativo, mais importante na sociedade, num período posterior. Quer dizer, era a preocupação de analisar as atitudes e orientações de um grupo operário de uma grande empresa estrangeira operando no ramo automotriz. Enfim, há muitas questões, justamente o problema central é se os trabalhadores veem como uma ascensão social ou, pelo contrário, um rebaixamento social, quer dizer, veem como alguma coisa negativa o trabalho na fábrica e a possibilidade de trabalhar numa grande indústria, basicamente. Essa é a questão fundamental que aparece no texto. Quer dizer, ao mesmo tempo, o Leôncio discute o tema da migração, evidentemente, a relação cidade-campo, quer dizer, o tema da industrialização, no caso do Brasil, uma série de aspectos que aparecem no texto, mas eu gostaria de me ater, nesse momento, a um aspecto importante, que foi, digamos assim, alguns de vocês chamaram a atenção, o Leôncio também chamou a atenção, quer dizer, que ele teria sido bastante criticado por esses aspectos, justamente quando ele mostrava que as classes trabalhadoras não estavam pensando, possivelmente, que fariam, quer dizer, não era aquela classe trabalhadora, aquela classe operária que faria a revolução, quer dizer, que seria portadora de futuro, etc., etc. Quer dizer, na verdade, em alguma medida, essa classe trabalhadora, quer dizer, que o Leôncio estudou no Atitudes Operária e Industrialização, quer dizer, era uma classe trabalhadora que buscava ascender socialmente. Isso não é negativo. Lembro de um colega, de um amigo meu, militante, político e também militante ligado à oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que dizia, olha, tudo aquilo que a gente acreditava antes, na verdade, as pessoas querem melhorar de vida. É isso que as pessoas querem, quer dizer, os trabalhadores querem, os operários querem. Quer dizer, eu ainda ficava achando aquilo meio... No meu caso, demorei muito, digamos, a deixar de acreditar que seria possível, não seria possível, etc. Enfim, todas essas questões. Mas, de toda maneira, o que é significativo, o que é importante nesse caso, é que esse setor buscava melhorar de vida, quer dizer, buscava ascensão social, buscava participar da sociedade de consumo, de certa forma. Essas coisas o Leôncio chama a atenção bastante bem. E eu iria um pouco adiante e diria o seguinte, também buscavam ter participação, isso o Leôncio diz em texto dos anos 70 já, na esfera política, quer dizer, ter participação, quer dizer, ter direito de cidadania, quer dizer, são temas centrais que aparecem já naquele momento e naquela ocasião. Quer dizer, quando o Leôncio estuda esses temas, claro que alguns dos aspectos vão aparecer muito mais fortemente lá adiante, né? Estou dizendo isso porque, na comparação, fiz uma exposição na Ampox, em homenagem a uma discussão sobre os pioneiros da sociologia do Brasil, sociologia do trabalho no Brasil, eu chamava a atenção, justamente,
comparando com algumas pesquisas que eu fiz, seja a pesquisa que fiz com o professor Leôncio Martins Rodrigues em 84, seja a pesquisa que fiz em meados dos anos 2000, em 4 montadoras no ABC, na Ford, na Scania, na Volkswagen e na Mercedes-Benz. Quer dizer, e pasmem, quer dizer, isso que o Leôncio chama a atenção, mostrava no texto lá, quer dizer, a ideia de ter orgulho de trabalhar na fábrica, ter orgulho de trabalhar na empresa, quer dizer, achar a empresa importante. Ora, 95% dos trabalhadores, a média das 4 montadoras, foram justamente 432 questionários aplicados aos trabalhadores das 4 empresas que eu havia citado, e mais 95 questionários que foram aplicados às comissões de fábrica à época, agora chama Comissão Sindical de Empresas, que tem uma tradição muito grande de organização. Quer dizer, diziam ter orgulho de trabalhar na empresa em questão, fosse a Mercedes-Benz, fosse a Volkswagen, fosse a Scania ou a Ford. Desculpa, eram essas 4 empresas. Quer dizer, um pouco dando seguimento, quer dizer, são muitos anos depois, são praticamente 40 e poucos anos depois, quer dizer, a mesma questão se colocava, só para a gente observar, quer dizer, talvez pudéssemos fazer uma leitura um pouco diferente, mas essa questão também se colocava nesse aspecto. O Leôncio, no texto que ele nos deixou, nos enviou, na página 10, a nota 10, ele observa que havia 7% de trabalhadores manuais e 7% de trabalhadores qualificados, desculpa, manuais não, quer dizer, semi-qualificados e 7% de trabalhadores qualificados, semi-qualificados e qualificados, quer dizer, praticamente 7%, um pouco mais, um pouco menos, que tinham automóvel à época, em 63. Quer dizer, a pesquisa dos anos 2000, 2003, 2004, nesse período, quer dizer, o que a gente encontrou? Quer dizer, 83% dos trabalhadores com mais de 30 anos, quer dizer, uma discussão que a gente fez de geração, só para mapear de outra maneira, tinham carros, e aqueles, quer dizer, automóvel. E 92% mais ou menos, daqueles trabalhadores com menos de, quer dizer, com menos de 30 anos, quer dizer, até 29 anos, ou seja, a juventude tinha carro. Eu ousaria dizer que hoje, quer dizer, se a pesquisa tivesse sido feita em 2008 ou 2009, nós encontraríamos 100%, ou melhor dizendo, as pessoas talvez tivessem 2 carros, alguns têm 2 carros. Quer dizer, é um outro padrão, uma outra maneira de... Quer dizer, é uma outra questão, mas ao mesmo tempo a pesquisa captava e mostrou que uma parcela significativa, não dos trabalhadores que estão no chão de fábrica, os mais jovens, etc., mas aqueles que eram das comissões de fábricas, aqueles que já eram mais velhos, etc., que tinham uma tradição talvez mais rural, menos urbana, etc., que eram trabalhadores que vinham do campo, mas de toda maneira, a maioria esmagadora dos trabalhadores da comissão de fábrica, da liderança dentro das fábricas, quer dizer, as mulheres não trabalhavam, quer dizer, padrão de classe média, mas de certa maneira uma forma de organização da vida operária que se mantém no âmbito operário, só para dizer, quer dizer, é uma outra maneira de pensar, coisa que para os jovens essa questão não se coloca mais. Eu queria só observar também, quer dizer, que hoje, essa pesquisa já mostrava, quer dizer, os 20 anos, 25 anos, os últimos 25 anos, houve uma mudança muito grande do ponto de vista também da educação, formal, podemos dizer. Mas é uma mudança muito grande do ponto de vista da educação. Hoje é um número significativo, quer dizer, ninguém está mais na empresa sem ter colegial, pelo menos, quer dizer, mesmo que venha do Senai, mas que faz até o colegial. Quer dizer, um número expressivo de trabalhadores que têm curso superior, que estão cursando universidade. Quer dizer, eu levei o presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, estou saindo um pouco do meu script, digamos, mas no final do ano, para fazer uma visita ao Leôncio Martins Rodrigues, professor Leôncio, se ele quiser falar, depois ele explica o que era, quer dizer, pedido deles, o Sérgio Nobre, que é um quadro importante, presidente do sindicato importante, etc., ele, de uma família operária, acho que todos os irmãos, se não estou enganado, são 8 irmãos, 7 irmãos, todos operários, o pai é operário, o filho trabalha na Mercedes-Benz, deve estar com 18, 19 anos agora, era aprendiz até pouco tempo. Ele fez Relações Internacionais na Fundação Santo André. E muitos dos jovens, quer dizer, que eu conheço, quer dizer, que continuam pesquisando essa área, continuam pesquisando a ABC, fizeram direito, outros fizeram engenharia, vários viraram sociólogos. E uma parcela
está ligada com atividades que tem a ver com essas novas tecnologias de informação. Quer dizer, é um outro mundo também, uma outra época, né? Só para observar essas questões também, que houve uma mudança muito grande, mas eles continuam se sentindo parte, em alguma medida, ainda que para os jovens, acho que isso é um dado importante, é um certo conflito de geração, para os jovens, quer dizer, aqueles mais jovens realmente não sabem se continuarão na fábrica. Um pouco a discussão que o Leôncio faz também na Atitudes Operárias, quando fala da questão que as pessoas não gostavam da condição de operária, de certa maneira. Talvez pudesse fazer alguma relação com isso. Quer dizer, aos jovens, eles preferem as bandas, eles têm conjuntos, eles têm, quer dizer, é o linguajar de classe média, normalmente, em todo sentido, quer dizer, conhecimento, línguas estrangeiras, uma série de coisas, mas estão ligados à fábrica, porque, de qualquer maneira, as grandes montadoras ainda são um chão firme para um setor significativo dos trabalhadores. Quer dizer, não há dispensa, não há problemas nos últimos, desde 90 e pouco, praticamente não se manda embora, quer dizer, unilateralmente, né? No caso do ABC, quer dizer, é quase como se fosse um trabalho permanente, em alguma medida. Quer dizer, estou dizendo só para mostrar as diferenças, quer dizer, são aspectos de continuidade, aspectos que se diferenciam, digamos, da pesquisa do Leôncio, mas um pouco para fazer esse diálogo que o Leôncio também chama atenção, né? Quer dizer, ele está citando, de certa maneira, o Leôncio chama atenção, quer dizer, o pessimismo e descontentamento desse grupo de trabalhadores não tem relação direta com a empresa, e sim com a sua condição operária, isso que eu dizia, e a ordem político-social global. Se há aceitação da empresa e rejeição da condição operária, o descontentamento não pode servir de base para a crítica classista da ordem social. Quer dizer, essa é uma questão para ser pensada, talvez não uma classe como pensávamos anteriormente, enfim, mas alguma coisa de que eles fazem parte, né, do grupo, alguma coisa de identidade que existe, com todos os problemas, com todas as questões que isso representa, né? O Leôncio, isso está na página 185, né? Ele vai observar também a consciência de classe encontrou o campo para o seu pleno florescimento do encontro do sistema profissional de trabalho com a grande organização industrial. Ele está citando o Touraine. Então, faz essa discussão, e eu queria aqui observar um outro aspecto. O Leôncio, no texto primeiro dele, no texto de mestrado, que depois ele juntou um outro material, também publicou como livro, o texto saiu em 66, ele, Maria Hermínia lembrou, quer dizer, vários dos autores que ele trouxe para discutir, digamos assim, no seu trabalho, que quer dizer, apresentou, de certa maneira, nas ciências sociais, no campo da sociologia do trabalho, tinha uma preocupação muito grande com um aspecto, e o Leôncio chama atenção desse ponto também no seu texto, de apresentação aqui, que é a questão do conflito social. Quer dizer, na verdade, da institucionalização do conflito social. Eu ousaria dizer, Leôncio, que, de certa maneira, o seu trabalho no âmbito da sociologia do trabalho, em larga medida, persegue essa discussão, ou persegue essa questão, quer dizer, a ideia de institucionalização de conflito social. Quer dizer, uma coisa que na Europa era uma coisa mais ou menos comum, nos países de capitalismo maduro, nos Estados Unidos, mas que para nós ainda não era alguma coisa tão... era uma total novidade desse ponto de vista. Isso o Leôncio mais ou menos mostra, em alguma medida, no texto de exposição, que era para discussão para aqueles que iriam debater. Quer dizer, eu estou dizendo isso por quê? Porque, na verdade, quer dizer, seja o trabalho sobre industrialização e atitudes operárias, seja o trabalho sobre a CUT, e mesmo o trabalho que fecharia o ciclo, né, que é um pouco dizendo, esse sindicato não tem tanto futuro. Eu vou colocar tirar um pouco do realismo pessimista do professor e colocar um pouco de otimismo, professor. Não tem tanto futuro. Quer dizer, esse sindicalismo realmente está fadado a perecer. Na verdade, essa é uma questão. E aí tem uma discussão, não vou fazê-la, mas acho que é importante chamar a atenção dessa discussão também, que está no texto Sindicalismo Corporativo no Brasil, quer dizer, que faz parte da coletânea sobre partidos e sindicatos. Eu acho que o Leôncio consegue colocar os problemas. Quer dizer, no fundo, acho que do ponto de vista weberiano, a gente poderia se perguntar, quer dizer, qual a eficácia de um sistema de relação de trabalho que se mantém por tanto tempo?